Entra no quarto com aquele cabelo, com aquele pijama que olha só Jesus na causa, entra no quarto de ponta de pé igual um marginal, encontra o bandido do mar, quer dizer, o marido acorda achando que é um bandido no quarto, acha que é um bandido e se assusta. Ele se assusta com você porque você queria fugir daquele momento, parece uma ovelha sendo levada para o matador. Aí você diz, por que o homem gosta mais e eu gosto menos? Porque você acreditou. Se você tivesse botado o menino para dormir cedo, não tivesse lavado a roupa, não tivesse lavado o prato, mas você tivesse tomado o seu banho pensando, vou ficar bonita, cheirosa e gostosa, ele que me aguarde. Ah, não, mas se meu marido não me procura, ué, você estava perdida? Meu marido não precisa me procurar, eu nunca me perdi. Eu sempre disse presente. Ou eu falei assim, chamada, marido, só tem um, então ele tem que ser logo presente, né? Então, ou quando não, amor, eu estou presente, mas só corpo presente, a alma, a gente não acredita nisso, só fazer uma gracinha. Então, é por isso, se você tiver uma disposição mental, entender que Deus não fez só, outro fator cultural, que nos leva a essa indisposição, e ainda temos mais o nosso ciclo, ou os nossos ciclos, se podemos dizer assim. Tem ciclo hormonal, tem o período pré-menstrual, tem as nossas alterações de humor, tem essa atividade feminina, mas o que mais pesa é que nós levamos nas costas o mundo e deixamos o sexo para a última vida. Considere melhor isso. E se conhecer melhor, seus ciclos, seus momentos, falar para o marido, querido, tudo tem seu tempo debaixo do sol. Bom? Mas, enfim, não dá para fazer uma palestra só sobre esse tema, porque senão eu vou deixar as outras pessoas. Masturbação é pecado? A pessoa está insistindo. É pecado? Solteiros e casados? Meu amor, deixa eu fazer um negócio para você. Qualquer automanipulação não é sexo. O nome disso não é sexo. Sexo é homem, mulher. Os dois no encontro, entre duas partes que foram feitas anatomicamente para um encontro lindo. Esse pênis fica cheio, esta vagina se enche, eles estão apaixonados, eles se declaram, eles se encontram e dizem, amor da minha vida, por onde você andou? Coisa linda, entendeu? Quando não há esse encontro, é um contato que você tem com o seu próprio corpo, não se chama isso de sexo. Portanto, nós já vamos falar naquilo que muitas de vocês utilizaram meios de nos falar ou de nos apresentar mais detalhadamente o conceito de adultério. Adulterar, tirar da sua forma. Isso não é a forma sexual pensada pelo Criador. E, assim, sendo bem sucinto, quando há uma automanipulação do seu próprio corpo com objeto, tem uma pergunta aqui sobre objeto também, mas dá no mesmo. Objeto, ou enfim, quando você brinca de se tocar, né? Essa maneira de lidar com o seu próprio corpo provoca um tipo de prazer que não é o mesmo prazer alcançado quando há um encontro entre dois órgãos sexuais, um feito para encontrar o outro e se complementar, como se fosse chave e fechadura. E é muito comum que quem se habitua a se masturbar não tenha mais depois o mesmo prazer ou algum prazer no encontro sexual. Se eu estou falando para mulheres, eu vou me referir ao encontro sexual com o homem, o seu marido, por exemplo, o que deva ser. Esse toque com a própria mão ou com o objeto é numa fricção, numa intensidade que não tem a menor comparação com a fricção, o contato, a intensidade com o órgão genital masculino. Você vai se acostumar a esse prazer e não terá mais prazer com o órgão sexual masculino. Isso é fato. Isso não é assim, mas será que é fato? Se for um episódio, um momento, uma descoberta, quando você... Ok, mas se tornar isso uma prática, o que vai acontecer como consequência é que você vai perder
sexo masculino. Tudo que é demais, né? Você entende? E mais, por finalizar, também não dá para fazer uma palestra sobre, e mais, porém, só para findar essa resposta, pelo menos por enquanto. Quando você está no encontro sexual com o seu marido com a mulher, eles estão interagindo, eles estão elaborando aquele encontro um com o outro. Quando você está sozinho, em quem você pensa quando se toca? Ah, não faça isso comigo, que eu não sou bobinha. Você não vai me dizer que nessa hora você está pensando no pôr do sol. Não. Você não vai me dizer que está pensando numa linda gaivota ao amanhecer. Você não está pensando, cantando intensamente. Você não está fazendo uma coisa dessa. Obviamente que na hora que você está se tocando, para o desejo vir, você alimenta pensamentos que não são pensamentos puros. Porque não é com seu marido, é? Também não pode ser com o meu, pelo amor de Deus. Você entende? A pureza nisso. Aí tem uma pergunta aqui que eu não sei por onde anda, eu devia ter aberto, mas ela pergunta: é pecado fazer sexo no sábado? Sábado é um dia santo? Sexo é puro ou sujo? É sujo ou santo? Eu ouvi sujo. Teve uma alma perdida que falou sujo. Se eu entendo que é sujo, eu não vou considerar o sexo no sábado, por uma obviedade. Nunca faz, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, muito menos o sábado. Principalmente se isso for fazer você chegar atrasado na escola sabatina. Isso é um absurdo. Por isso que a escola sabatina, não cheguei, pastor, porque não seria nada. Então, aí ela pergunta assim: é proibido? Está na palavra? A Bíblia dá alguma orientação para a não prática do sexo no sábado? Quando os nossos primeiros pais foram criados, eles esperaram chegar o primeiro dia da semana, como o dia do trabalho, porque era algo secular. Então, a depender de como a gente lida com a sexualidade, com o sexo, se nós estamos num casamento justo, abençoado, se a minha vida sexual é uma vida limpa diante de Deus, ou seja, eu não faço uso de pornografia, de imoralidade, eu estou com o meu marido com a sua mulher, que no caso sou eu, nós estamos integralmente um com o outro, inteiramente. Nosso pensamento não está fora de nós, está conosco. Há santidade nisso. Nós somos separados para essa vida íntima com a bênção de Deus. Outro dia uma amiga falou assim: é difícil pensar que o anjo, o Espírito Santo, fica no quarto com a gente. E se você pensar, já foi. Não vai nem virar o olhinho, porque já foi. Mas é pensar isso porque pensa que... Olha que coisa maluca, Você já quer ir embora para a praia? Não! Coisa maluca do céu. Só que estou aqui no cronômetro. Coisa mais doida. Uma criança diz assim: mamãe, como foi que eu nasci? Aí aquele pavor. Meu Deus. Você não acha uma traição? Uma traição a Deus? Que Deus tenha feito uma obra tão bonita e eu tenha vergonha de falar para os meus filhos, eu tenho vergonha, eu fico vermelho, eu fico com medo. Meu Deus, como é que eu vou dizer? Porque eu tenho vergonha de contar como Deus criou. Se você não responde para uma criança: mamãe, de onde foi que eu vim? E não é para dizer assim: foi do Brasil. Não estou falando assim do nascimento. Porque a sementinha, não tem a história da semente? Seu marido é planta na roça, pelo amor de Deus. Ele é agricultor, pelo amor de Deus. Ele é a cegonha. O menino nunca nem viu um passarinho na gaiola, uma cegonha. Ou seja, nós somos infiéis a Deus. Deus faz uma obra bonita, o diabo vai lá e suja, espizinha, cria uma aura de imoralidade. Isso nasceu do mundo religioso, viu? Vamos acertar as contas com Agostinho, chamado de Santo Agostinho, e outros chamados os pais da igreja, que encontraram o sexo como fruto proibido e que Adão e Eva pecaram porque fizeram sexo. Mas nós somos libertos pela palavra, não somos?
E a palavra vai dizer assim, sacia de conselho da tua mulher. Está na Bíblia. Ai, que moral. Mas o que a gente tem vergonha de dizer para os filhos da gente? Como foi que eles nasceram? Isso é uma traição ao Criador, repito. Vai dizer com o menino de 3 anos? Não. Vai dizer com 5 anos? Não. Mas você vai acompanhando a criança. E como é que a gente acompanha a criança, amados? Para que a sexualidade seja um tema livre, tranquilo. Não fazendo da experiência humana qualquer coisa tabu e imoral. A coisa mais simples. Você pode ter ouvido falar isso milhões de vezes. Mas como é que a gente ensina as partes do corpo para a criança? Qual é o nome disso? Nariz. Isso é uma orelha, uma mão, cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Mas daqui para cá, no tronco, não tem nome. Não tem nome. Porque pula do ombro para o joelho, cabeça, ombro, joelho, olha a peça. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho, e eu repito, joelho e pé. E o menino já ouviu, mas eu tô lá, joelho e pé. E o menino, mas mamãe, e como é o nome disso aqui? Pinto. Não é? Pepeca, perereca. Florzinha, porque vai da fauna à flora. Né? É sempre um bichinho, um negocinho. E cheiro de peixe morto, um cheiro feio. Os meninos não. O menino, depois que cresce, até que ganha uma moral. Não ganha moral? É grande, é forte, é firme. Mas o nosso continua pepeca, peleleca. Não é uma coisinha assim? Então a gente tem vergonha do nosso órgão genital. O homem não tem. Para vocês terem uma ideia, uma das perguntas que ainda mais se busca no Google é pelo tamanho do órgão genital masculino, porque eles têm curiosidade de saber, eles querem saber se o deles é pequeno ou grande. Muitas de vocês aqui nunca nem puseram o espelho para ver o formato dela, para ver como é a abertura dela. Vocês acham, ai que feio, ai que sujo. Não tem um carinho, a cara toda maquiada, mas a bichinha toda abandonada. Toda largada. Não faz uma capinagem, não faz um trabalho para cuidar do carinho. Não passa um óleo de coco. É um negócio assim horroroso. Abandonado. Aí depois vem a perguntinha, mas por que homem gosta tanto e mulher gosta tão pouco? Olha o que fizeram com a gente. Pepeca, peleleca, quem que gosta de um negócio desse? Então, como é que a gente fala para a criança? Nariz, ouvido, diz todo o nominho. Como é o nome daqui? Esses nominhos. Então, desde pequenininhos, eles não entram em contato com isso aqui como sendo parte do corpo. Normal. É igual uma orelha, uma cabeça, um joelho, um tronco, um órgão genital. E aí tem o nome. Como é o nome disso aqui? É peleleca? É pirulito? Não, o nome disso aqui é nariz. E como é o nome do órgão genital feminino? Vagina ou vulva, a parte de fora é vulva. E do menino é pênis. Mas não fala assim. Outro dia nós estávamos falando, lançando a revista Sem Tabus, uma das revistas mais pedidas que eu escrevi há Novo Tempo. E aí uma senhora ligou, dizendo que é um absurdo, vocês ficam falando o nome. Meus filhos são aqui, meu neto aqui em casa. Eu falei, nem passa para mim essa ligação, pelo amor de Deus. Eu estou sem tempo de orar. Por ela. Enfim, eu nem sei mais o que eu estava dizendo. Vamos para a praia? Eu acho que naquela hora que você foi chamada, a doutora tinha falado assim, fala do ciclo da violência. Só lembrando sobre o ciclo da violência, porque tem muitas mulheres que ficam enganadas. No ciclo da violência, há muitas vezes depois da agressão, promessa de mudança. E aí depois da promessa de mudança vem a famosa lua de mel. Mas depois da lua de mel começa o ciclo de tensão de novo. Aí vem a agressão. Aí ele promete, viu a moça que dizia assim, recebi flores? Ele manda flores, porque ontem ele me bateu. Ciclo da violência. E o que acontece com muitas de nós mulheres? Temos dozinha. Ai, que dó dele. Aí aceita o ciclo da violência. Aí, só para ressaltar isso de novo. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui na caixinha da amizade. Separar mais outra aqui. Como lidar com um relacionamento difícil? Tu já teve até palestra com advogado hoje.
Isso aqui já está respondido. Mas assim, se você estiver falando de casamento, com discussões, com brigas, ó, meus amores, há relacionamentos que são de fato muito difíceis. Ainda que nós estejamos esse tempo inteiro considerando nos livrarmos da cultura da violência, considere levar em conta o quanto você também reproduz violência. Nós não somos princesinhas. Ainda que a canção diga que nós somos a coisa mais linda de Deus, eu tenho uma certa reprovação a essa expressão. Ainda que seja cunhada pelo pastor Alejandro Bulhon, lindamente. Mas a coisa mais linda de Deus é Jesus. A pessoa mais linda de Deus é Jesus. E se há algo da beleza de Jesus em mim, aí eu vivo uma experiência para ter discernimento em qualquer situação onde eu esteja vivendo. Relacionamentos difíceis são muito. Eu disse para vocês que todas nós somos difíceis, sim ou não? Sim. Relacionamento difícil quer dizer violento, aí nós já falamos muito disso. Mas em termos de relacionamento difícil, também serve muito do que dissemos. Porém, eu quero provocar vocês com essa reflexão também. O quanto você nutre violências. Chega um momento em que a gente só precisa decidir. Permanecer não dá. Cuidado com suas palavras. Não é do medinho. Ai, pisandinho em ovos, eu tenho cuidado com minhas palavras. É porque palavras têm poder. Nós somos mulheres que carecemos ainda muito do fruto do Espírito para que nós não venhamos a também ser um instrumento de violência. A gente fala um monte de violência contra a mulher, mas a gente não fala que nós praticamos muitas vezes violência com os nossos filhos. Bater em mulher é crime, bater em criança é educação. Isso denota a nossa cultura de violência. Eu não posso apanhar, mas eu bato no meu filho. Cultura de violência perpetrada muitas vezes por nós mulheres. Sim, meu amor. Nós falamos de traição de homem trair a mulher. Muitas vezes a traição vem porque nós, as mulheres, não valorizamos a nós próprios. Nós, as mulheres, estamos muito oferecidas. As mulheres perderam os seus valores. Eu digo assim, porque a minha avó sempre dizia assim: se nós, as mulheres, tivermos o valor que nós temos, nós nunca deixamos que ninguém ficar sem nós. Eu vejo, por exemplo, vou dar exemplo de. Vocês estão ouvindo daí, não? Não vem cá. Mas assim, não pode falar até 7 da noite, não. Eu vou dar exemplo, por exemplo, de privilégios que eu tive, né? Eu estive em Portugal ultimamente, fiquei lá em Portugal 6 meses, 6 semanas. E como também vivo na Inglaterra, né? Como que as mulheres estão a perder os seus valores, porque elas não conhecem os valores que têm. Eu vejo que em Portugal, eu conversava com algumas mulheres, elas com o marido em casa, o marido vai trabalhar, continuam a se oferecer para os outros homens. Ai, dá-me 10 euros, ai, faz-me isso. Eu falei assim: ó mulher, o teu marido está a trabalhar fora, paga renda, paga tudo para ti. E tu estás a receber coisa do outro homem, a receber o amigo. E ela vira-se para mim e diz: ai, Bela, você também, nós estamos em Portugal. E eu já ouvi o comentário que os meus colegas fazem lá na Inglaterra das mulheres. Eu falo em Portugal, como você nos outros países, né? Mas eu falo só em Portugal para eu ter mais conhecimento. Como os meus colegas, eu que tenho os meus colegas, um colega santomense, ele me fala que nós conversamos bastante. Ele diz como que as mulheres estão a se vender em Portugal. E eu assim a falar com algumas mulheres, e elas assim para mim: ai, temos que fazer, e depois nós choramos que o marido está a fazer o quê? Traição, né? E em Londres as mulheres têm muito poder financeiro, as mulheres são muito independentes. Então elas dizem assim: ah não,
Elas têm dinheiro, não precisa dos homens, porque as mulheres em Londres, quando você estuda, você ganha muito bem. E nem precisa estudar, né? E elas usam homens, como homens também usam elas, usam homens como um pano de chão, né? E então, as mulheres perderam os seus valores, tem muita traição, tem muito divórcio, porque nós já não sabemos mais os nossos valores. Tem sempre a violência verbal, física, moral, tem tudo isso porque do jeito que o mundo está cabeça para baixo. Sabe que o que você levanta? A gente vai chegar na necessidade de considerar que, enquanto mulheres cristãs, enquanto cristãos, nós vamos chegar na compreensão de que, sem o Espírito, homens e mulheres, estamos perdidos. Estamos perdidos. Valores, princípios, é do mundo cristão. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito simples para vocês. Casamento é coisa de crente. O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não falaria se eu estivesse falando para um grupo de mulheres descrentes. Trair, mentir, ter outros homens, sair com mulheres, isso é normal, é a mente secularizada. Mas enquanto mulheres cristãs, igreja cristã, casamento é coisa de crente. Então essas considerações só servem para crente. O que você descreve é uma mentalidade mundana, que deva ser considerada por nós como rechaço, porque nós somos mulheres cristãs e o Espírito de Deus vai nos advertir a agirmos e a vivermos de outra maneira. Porque senão nós vamos ficar de um lado para o outro, jogando a peteca, são os homens, e os homens são as mulheres. Também as mulheres não se dão respeito, e elas também, olha, por isso que eu traio, por isso que eu bato. E nós vamos então argumentando, sem nos darmos conta de que nós estamos reproduzindo os argumentos que Satanás aplaude. Bom, só mais uma pergunta, deixa eu ver que horas são. 18h52. Minha gente, tá pensando? Que horas que é o jantar, não? Vai dar 7, né? Não, imagina. Não. Eu continuar até as 8 de jeito nenhum. Eu vi uma aqui tão interessante. Existe... Ai, cadê ela? Eu perdi. Tem alguém que escreveu aqui no bilhete assim, me lê. Como uma mulher pode expressar sua vulnerabilidade de forma autêntica, sem comprometer a percepção de firmeza, autoridade, competência no ambiente profissional? Uma mulher pode expressar sua vulnerabilidade. A melhor maneira de você expressar a sua vulnerabilidade é quando você primeiro aprende a dizer não. Quando eu digo não, eu estou dizendo para o outro, eu sou vulnerável, eu não consigo, eu não posso, eu não quero fazer isso aqui. Por quê? Porque eu estou, e com o dizer não, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Mas é uma vulnerabilidade que aparece no sentido firme, tendo a coragem de dizer, isso eu não posso, isso eu não consigo, isso eu não vou fazer. Essa é a melhor maneira de você mostrar vulnerabilidade. Não é você chegar no trabalho chorando, para os colegas verem que você está chorando. O mundo é muito cruel com mulheres que choram. Muito cruel. Essa história de Brené Brown, de vamos viver e mostrar a nossa vulnerabilidade, porque mais do que a gente mostra, meu Deus, eu sou muito vulnerável. A menstruação me deixa vulnerável, a TPM me deixa vulnerável. O que mais? Me deixa vulnerável trabalhar fora, trabalhar em casa, a minha saúde mental está muito abalada. O que mais? O que estamos falando de vulnerabilidade? O que é ser vulnerável? Ao mesmo tempo, nós vamos ver um movimento em que diz que mulheres, por exemplo, para serem respeitadas, precisam se vestir como homens no ambiente de trabalho. Porque o estereótipo masculino é o que impõe respeito. Outro dia uma amiga publicou ela vestida de terno, gravata, bem linda, maravilhosa, e dizendo que aquela era uma forma de se impor, uma forma de se colocar, uma forma de as pessoas respeitarem. Eu falei, vou me fantasiar de homem para que as pessoas me respeitem? Eu vou pôr um belo de um vestido, eu vou me posicionar feminina, e vai me respeitar feminina.
e se a lágrima descer, e se eu estiver naquele dia frágil, vão ver. E como é que vão ver? Na minha capacidade de dizer não. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Eu não sei trocar um pneu. Ah, mas é que homens, eu quero os mesmos direitos. Eu não quero o direito de trocar pneu. Eu não aceito. Eu não aceito carregar pedra. Eu não aceito trocar lâmpada ou se corrigir o chuveiro. Ele que faça. Porque ele... Fazendo almoço todo dia. Ele foi designado para isso. Ele. Acho tão bonitinho fazendo. Oh, que coisa linda. Cozinhar todo dia, não. Lavando o banheiro. Pensa um bonito lavando o banheiro. É lindo. Bonito. Mas o que eu estava respondendo? Ah, sim, essa pergunta da vulnerabilidade. Então, aprenda a dizer não. Isso é uma forma de mostrar vulnerabilidade, não é de mostrar poder. Que eu posso dizer não, eu não estou nem aí. Não é assim, amiga, eu não posso. Hoje eu não posso, de verdade. Se eu pudesse, eu faria. E cuidado para também você não ficar dando muitas explicações. Às vezes você faz um rosário de explicação, nananana. Às vezes um não basta. O seu tom de voz diz assim, não. Hoje não. Mas por quê? Cara, hoje não dá. Mas, então, eu me reservo o direito de não falar. Pode ser? Tudo bem? Estou divorciada há uns anos, tenho desejos sexuais. Tu tá viva, hein? Coisa linda! Eu ficaria muito triste e preocupada se você dissesse estou divorciada com 5 desejos, porque esse morreu. Aí ela diz, é errado usar aparelho de estimulação sexual. Não é estimular sexual, tu já está estimulada. Aí tu vai usar um aparelho, um negócio, diz que aquele negócio treme a 1000 por hora. Não, amiga. Quando tu tiver um novo marido, se tiver um marido, agora, tudo posso, mas nem tudo. Esse texto não está fora do lugar. É tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode. Quem sou eu? Vou entrar lá no seu quarto, você joga o aparelhinho fora. Tu já comprou na Shopee, não foi? O aparelhinho da Shopee, ele vem mais desgovernado ainda. Vai ficar uma loucura. Depois, se Deus te providenciar um varão, aí o varão não vai dar conta. Não estou sentindo nada. Aí o homem tá lá, vivo, forte, poderoso. Então, com licença, amor, pra usar um aparelhinho desse tamanho. Da Shopee. Você vai dizer que isso não é pecado? Eu vou dizer que é. Trocar um homem por um aparelhinho do Shopee. Aí você diz, mas eu não tenho um homem. Vai fazer uma atividade física, vai tomar um banho gelado. A gente fala isso para os adolescentes. Agora, nessa idade, nessa altura, eu vou dizer, não, compra aparelhinho. Eu estou falando para mulheres crentes. Eu não falaria isso para as mulheres descrentes, porque elas diriam, sai daí, sua louca. O mundo pensa diferente da gente. O mundo está pensando tão diferente que se o marido de um não satisfaz, vai pegar outro, pega da outra. É uma confusão do mundo. Mas tu não é crente? Então tudo posso, mas nem tudo me convém. Ah, David, mas você é fácil, porque você tem e eu não tenho. Cada um com seus problemas. É sério. É sério. Não, mas de verdade, gente, quem faz palestra, quem fala assim, principalmente essa hora, todo mundo cansado, a gente solta umas gracinhas, mas vocês não me levem a mal, tá bom? É só para vocês rirem um pouco. Não é melhor assim? Então, marido era viciado em pornografia. Ser sábio e inteligente seria perguntar de tempos em tempos ou vigiar. E simplesmente esqueceu o assunto. Nem esqueceu o assunto, nem vigiar, porque você não é de ficar vigiando o pinto de ninguém. E ser sábio e inteligente é ter uma conversa clara e consistente. Amor, tá tudo bem? Você precisa da minha ajuda? Parceiro, como é que tá? Mas ficar vigiando, vigia o celular, vigia. Eu sei que você vai ser tentada a isso, eu sei que isso dói, você se sente traída, você se sente machucada. Deixa eu dizer uma coisa para você, geralmente os meninos não fazem isso para te machucar, eles fazem isso porque eles foram machucados na sua sexualidade, nas suas descobertas. Muitos dos homens começaram a praticar masturbação ou ver pornografia quando ainda eram meninos, eles nem conheciam vocês. No máximo erro deles foi não ter contado para vocês, mas muitos deles não acham que o que fazem é alguma coisa que deva ser contada, porque eles também têm vergonha. E acham que poderiam parar quando quiserem.
quisessem, no dia que eles descobriram que não puderam parar quando quiseram, e eles continuam praticando masturbação. Não tem a ver com você. Não é para você se sentir culpada. Será que eu não sou o suficiente? Você é mais que suficiente. Mas ele, no caso, você quer usar aparelhinho. Ele usou a mãozinha. Ele usou o visual para ver fotos, imagens, vídeos que cada vez está mais fácil de usar. Eles foram atraídos para esse mundo em que disseram que ser homem, ser machão, era ver pornografia. A gente olha para os homens como se eles fossem um bando de canalhas. A gente olha para os homens como se fossem uns canalhas sem vergonha e que eles só fazem o que não prestam e que nós somos vítimas. Eles também estão no mundo chamado mundo de pecado. Eles também são vítimas do pecado. Pornografia não foi um negócio que assim, um dia ele amanheceu, hoje eu vou consumir pornografia porque eu estou a fim de ferir a minha mulher, de machucar a minha mulher. E para vocês terem uma ideia, o vício da pornografia, ele é tão destrutivo que ele tem a capacidade de alterar a estrutura do cérebro. A massa cinzenta de um homem viciado, não estou falando daquele que um dia olhou a pornografia. E aliás, para vocês terem ideia, os estudos em pornografia praticamente não existem no sentido de números comparativos, de grupos comparativos, como se faz para estudar em muitos outros, em qualquer setor, porque não tem homens, um grupo de homens que nunca viu pornografia. É sério, isso é muito sério. Não há um grupo de controle porque não encontra-se homens que não viram pornografia. Pode encontrar um ou outro, mas assim, um grupo de homens consistentes para uma pesquisa consistente não tem. A pornografia não é o homem que vai procurar pornografia. A pornografia os procura desde sempre. E eles muitas vezes com liberdade, porque homem que é homem faz sexo cedo, pode ter muitas mulheres, quem tiver suas cabritas que segure, que meu bode está solto. Né? Lembra dessa expressão no Brasil? Altamente violenta e machista. Então, do mesmo jeito que tem eu posso usar um aparelhinho, disseram para os meninos, usa a mão. Nunca mais eles fizeram sexo com uma mulher, o órgão sexual feminino nunca mais foi satisfatório para eles, a menos que seja para reproduzir o que eles viram lá. Essa estrutura, massa cerebral, a massa cinzenta é diminuída, a estrutura do cérebro, a parte frontal do cérebro do homem é alterada ao ponto de ele se tornar infantilizado, se tornam idiotizados. O vício da pornografia, ela alcança um nível tão profundo. E por que tão profundo? Por essa característica. Mas esse é um estudo recente, inclusive eu coloquei na revista Sem Tabus, que vocês podem ter online também. Acho que vocês conseguem ter acesso online. Aí, outra coisa, que eu acho assim, é o ápice assim, da gravidade disso. Se você tira a cocaína de alguém, tirou, ela vai ter uma crise de abstinência, não tem cocaína para usar. Tirou o cigarro, tirou o café, não tem abstinência, vai sofrer, vai ter crise de ansiedade, pânico, vai ser difícil. Mas como é que você tira as imagens de pornografia que foram consumidas ao longo de anos? Como é que você tira do cérebro? Como é que você tira da memória? Como é que você tira o registro daquilo que você viu? Você pode cavar um buraco com 15 metros, você põe lá dentro, fecha. Ele vai lembrar, ele vai consumir pornografia, porque a pornografia não está aqui ele está procurando novidade, mas o que registrou, está aqui. Só uma mente renovada pelo Espírito. A crise de abstinência em relação ao uso da pornografia, ela alcança esse nível de ter acesso fácil, portanto volta fácil, por isso tantas recaídas, se mesmo que teu marido tenha prometido que não mais veria pornografia. Então tenha um olhar, eu volto a dizer, nós somos cristãs. A gente não pode fazer uma leitura do mundo, uma compreensão do mundo, do mesmo jeito daquelas que não estão sob o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, frutos do Espírito de Deus, é amor, compaixão, bondade, misericórdia. Tenha misericórdia daquela alma que está em sofrimento, muitas vezes sabidamente, outras vezes não, mas afetados e escravos da pornografia. Não tem a ver com você. Não fica ofendida no sentido de assim, ele está fazendo para me machucar. Ele é um machucado na vida.
É dele a decisão de sair dali? Sim. Mas eu digo isso porque muitas mulheres se sentem culpadas porque eles veem pornografia. Será que sou eu? Será que não dou conta? Eu acho que a ajuda viria da oração. Orar, pode buscar terapia, às vezes precisa de medicação psiquiátrica, porque o nível de ansiedade bate no teto e eles ficam sozinhos. Então, marido e mulher juntos, buscar o que for necessário, ajoelhinho no chão, para haver libertação mental. Fala aqui pro Cedra, você não consegue largar uma bendita xícara de café? Você não consegue abandonar um bendito e gostoso que é o chocolate? Uma Coca-Cola na vida. E eu vou dizer um negócio para vocês que vão ficar assim, e vocês desculpem as que não estão na mesma página que eu, ou enfim, estão chegando agora, ou nem chegaram ainda. É a ler os escritos proféticos, a palavra profética dos últimos dias. Ellen White não disse que comer carne é pecado. O Espírito de Deus a orientou para que fosse dito, chegasse a nossa mensagem de saúde, porque nos últimos dias os animais estariam doentes. Comer carne acelera o crescimento, o aparecimento, surgimento ou promoção de tumores, de cânceres, de toda espécie de doença. Vocês comem carne, mas que Deus os liberte desse costume, dessa prática. Mas ela não vai dizer que é pecado e que você vai para o inferno por essa escolha. Mas ela vai dizer, tomar café é pecado. Por que ela vai dizer que tomar café é pecado? Porque café é droga. Café imediatamente cai na corrente sanguínea e vai acessar o seu sistema nervoso central e você sai de si e você fica sob efeito de droga. Experimente não tomar café amanhã. Ou hoje, não sei quantas vezes você toma café por dia. Experimente. O que você sente? Ah, é? Entendi. Devo dizer mais alguma coisa? Para você ter um café descafeinado, obviamente que a indústria retirará parte da densidade ou da quantidade da cafeína, mas não deixa de ser uma bebida cafeinada. Cevada é um grão queimado, tóxico, mas não acessa o sistema nervoso central como uma droga que o café é. Chá preto é droga, chá mate. Por quê? Vem cá. As meninas do café, presta atenção aqui. Vou repetir o princípio. Senão vai repetir aquela velha história. Adventista não pode, é pecado, lá. Preguiça. Mas é culpa nossa. Por que é considerado pecado? O seu sistema nervoso central, o seu pensamento, a sua mente sai do seu controle e fica sob o efeito de uma droga. É simples, meus amores. Aí alguém vem para a igreja e ela ainda fuma. Eu digo, não pode batizar, porque ela é dependente de uma droga. E o chá? Peraí. Aí eu digo, não vou batizar, porque ela é dependente de uma droga. Ela tem que abandonar o cigarro para ser batizada. Não é assim que a igreja age? Porque nós entendemos que ele ainda é escravo de uma droga. Aí eu, mesmo batizada, eu consumo uma droga. E eu estou na comissão e voto contra o batismo do irmão, porque ele ainda está fumando. Abandona o teu café e ora. Porque ambos são viciados em uma droga. Uma é cafeína e o outro é nicotina. Entre outros venenos mais. O chá preto segue a mesma regra. Ele tem uma quantidade excessiva de cafeína. Faz sentido tomar cerveja sem álcool ou qualquer bebida só para tomar, para dizer que está tomando sem álcool? Ou não? Você toma? Sem álcool, assim, É que assim, não faz sentido. a bebida sem álcool, ela de fato não tem álcool e é uma bebida amarga. Mas faz sentido tomar porque uma pessoa... Se você perguntar para um alemão, ele nasceu bebendo cerveja. Da Se ele não mamadeira. bebe a bebida Da malte. mamadeira, quase. Você mora na Alemanha, né? Moro. Mora na minha filha morou lá 5 anos e meio e assim, mas não existe um
embriagado, você já tomou? O quê? Claro, né? Sem álcool? Sim. Sim. Não altera, não tem teor alcoólico nenhum. Tanto é que Agora, no Brasil tem aquela malzebia, que é uma não escura tem, que é não bom tem, para... é diferente do café descafeinado, ainda promove, ainda tem. Mas peraí, ó, sem perder o princípio. Sem perder o princípio. O que há de crítica, vou dizer assim essa palavra, o que há em você de crítica em relação ao uso dessa cerveja? Vamos pensar lá no Brasil, ou mesmo na Alemanha. Mas a Alemanha, como é costume, mas vamos pensar, ou aqui, ali no restaurante, tem uma galera bebendo cerveja. Aí você entra lá e pede uma cerveja sem álcool. A galera que chega, que olha, bate o olho, você está bebendo cerveja com álcool ou sem álcool? Vai pensar automaticamente. Ou seja, qual é o princípio que está envolvido na sua crítica? O que vão pensar de mim? Será que me confundirão com uma beberona? Entende? Então, aí você trouxe a questão para o ambiente público. Mas não se aplica a dizer sobre essa bebida, esse malte, porque ele não tem teor alcoólico algum. Já o café é uma droga. E se fosse com álcool? Aí a gente já não precisa nem explicar. Desde que passou por benefício, vai tomar um suco porque é gostoso, nos alimenta, a água também porque nos hidrata, mas a cerveja sem álcool, não sei o Menina, pois não é que quem bebe diz que é gostoso? Eu acho massa, mas enfim. Mas você entendeu que não segue o princípio, mas tem o princípio do testemunho? Pois não. Quem não consegue largar o café, ele pode tomar um café desse café. Aqui tá rodando, tá bom? Eu preciso de banheiro. Na minha percepção, você pode até fazer essa transição, né? Essa pessoa pode até fazer essa transição, mas eu diria, deixa eu te dar um exemplo assim prático. Quando o Senhor orientou Ellen White a abandonar o consumo de carne, ela passou 3 dias empurrando o prato, ela não conseguia comer. Mas ela disse, eu não retrocederei em nome de Jesus. O seu organismo não aceitava comer sem carne. Ela tinha repulsa ao prato de alimento, saboroso, bonito, cheiroso, mas ela não tinha apetite e ela rejeitava, ela empurrava o prato. Só então, 3 dias depois, ela começa a aceitar. Mas qual foi a sua decisão? Eu não retrocederei daquilo que o Senhor me revelou. Então a gente pode fazer uma transição, a gente pode mas eu indicaria entrar no quarto de guerra e dizer, Senhor, não tem nada nessa vida que me domine, eu não aceito mais o domínio de uma xícara de água preta. Eu sou tua filha, sou tua serva, e em nome de Jesus Cristo eu sei que eu vou sofrer hoje, eu vou sofrer amanhã, eu vou sofrer depois, mas eu não admito ser escrava de nada, nem de ninguém. Isso é caro, você entende? Então você pode fazer, mas eu diria que uma batalha com Cristo, porque o que está em jogo é a sua libertação. Oi. Sim, sim. O seu paladar. Ela tinha várias doenças e sua saúde melhorou muito. Exatamente. E era uma mulher muito doente desde da sua meninice por causa daquele acidente, aquela queda. E lo otro que quería comentar es, Por favor. con relación al café descafeinado. Si el café normal faz mal, o descafeinado es peor. Porque você só tem que pensar que para poder tirar a cafeína desse grão, desse produto, tem que ser submetido a vários processos químicos. Perfeito. Entonces, pensar que nós estamos bombardeados com muitos alimentos ultraprocessados e com muitos químicos que são muito nocivos e muitos são considerados cancerígenos. E isso para qualquer alimento, porque assim, por exemplo, o leite sem lactose, aquilo é um processo industrial tremendo. Mas enfim, meninas, eu acho ideal que nós nos dispersamos, para a gente também não ficar tão cansativo, tão maçante, porque o corpo da gente, até a cabeça não vai aguentando mais, vai mais absorvendo de tanto cansaço. Ficaram várias perguntas por aqui, se eu entender que seja alguma bem mais necessária, amanhã antes da minha última fala, eu abro a questão com vocês. Mas eu ressalto, amigas, que nós carecemos desesperadamente da iluminação do Espírito de Deus.
desesperadamente. Você vê que em simples perguntas, rindo entre uma e outra, a gente consegue aprender. Levem a cabo a ideia de que nós precisamos ser mulheres instruídas pelo Espírito de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê paz, que o Espírito Santo nos console, nos dê entendimento, nos esclareça, que nós sejamos dependentes do assim diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê a paz. Eu vou convidá-las para ficarem em pé e nós fazermos uma oração, porque nós estamos saindo daqui do recinto, mas lembre-se, ainda é sábado. Bom, ainda é sábado. Oi, mãe, pode fazer uma palavra ou da lei?